E o Maranhão Atlético Clube retomou as atividades, agora o foco é o Santa Cruz, é uma vaga para a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Já o adversário glorioso Santa Cruz de Recife, Pernambuco, o time só retoma as atividades nesta quarta-feira. Jogadores ainda comemoram o acesso para a Série C de 2026. Maranhão não deve sofrer solução de continuidade para o jogo, mas o Júlio Nascimento, zagueiro, ele preocupa. Pode ser que ele não esteja no jogo em casa no próximo fim de semana diante da Cobra Coral pernambucana. A seleção brasileira entra em campo daqui a pouquinho com cobertura do canal Laércio Costa, narrador. Com estes assuntos, estamos chegando aqui com mais um conteúdo. Só lembrando que a CBF ainda não divulgou as datas e os horários dos jogos do fim de semana das semifinais da Série D. Eu estou de olho, a qualquer momento eu vou lá, tá bom? Estamos começando mais um conteúdo por aqui. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com nosso amigo Mendes aqui em São Luís, na entrada do Quatraque, bem ao lado do sinal. Beleza, moçada? Prazer e que prazer estar contigo. Estamos mais uma vez aqui com mais um conteúdo no canal Aliciente, deixando muito bem informado. O time do Maranhão Atlético Clube reiniciou os trabalhos nesta terça-feira, focando agora o Santa Cruz do fim de semana. Antes disso, perguntar para você se já se inscreveu no canal. Se ainda não se inscreveu, nos ajude, inscreva-se e deixe o seu like para nós, acione o sininho aí para as notificações. Todos os dias temos conteúdo e hoje ainda acima teremos uma live para Brasil e Bolívia, ou Bolívia e Brasil em El Alto, na Bolívia. Nas alturas, o jogo vai acontecer, pode criar, dá para pegar as nuvens com a mão, dá mais de 4.000 de altitude. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira também por aqui. Mas o técnico Marcinho Guerreiro tem um problema para o fim de semana. O zagueiro Júlio Nascimento saiu machucado, foi substituído pelo Fernando. E o grande detalhe é que o Maranhão não tem muitos zagueiros de reposição ali não, só tem o Fernando, o Kevin e o Júlio Nascimento. São os três zagueiros que o Maranhão tem, não foi feito contratações de zagueiros. O Maranhão acabou perdendo alguns jogadores que saíram do grupo, mas eles têm dado conta do recado, né? E a torcer para ver se ele se recupera e possa estar apto ao jogo. Há um entrosamento muito bom desse trio, tanto faz com o Fernando, o Kevin, ou com o Júlio Nascimento, Fernando, o Júlio Nascimento, Kevin. Eles têm dado conta do recado, mas o bom mesmo é que o time tivesse inteiro, né? Para esse primeiro jogo da final, que é mais um jogo histórico. O Maranhão está fazendo história em cima de história, cada jogo não é diferente. Cada jogo é uma decisão, desde o confronto diante do Iguatu, precisava vencer aqui em São Luís, depois o Altos lá em Teresina, bateu também o Altos, conseguiu a classificação, seguiu na trajetória dos mata-matas, onde passou pela Tuna, passou pelo Central, passou agora pelo Asa, pega o time do Santa Cruz nesta quinta fase, que é a fase semifinal, e o Maranhão está muito confiante também em, pela primeira vez, chegar a uma grande final de Campeonato Brasileiro da Série D, uma conquista inédita para o time atleticano. Todo mundo focado, a motivação continua, o time sabe como será difícil enfrentar um time de uma camisa muito gigante, de uma torcida fervorosa, uma torcida super apaixonada, uma torcida que nunca, jamais, em tempo algum, abandonou o seu time. E olha, se o torcedor maranhense não for para o Castelão, esse gigante que está aqui atrás, nós vamos ter mais torcedores do Santa Cruz aqui em São Luís, nesse estádio aí, setor 5, que fica aí do lado do setor das cadeiras aí, amarelinha e vermelha que você vê aqui, do lado esquerdo. Então, é esse, do meu lado esquerdo, né? Esse aí é o setor onde a torcida do Santa Cruz vai ficar. Então, consequentemente, já imaginou se esses setores aí estiverem lotados?
Seguramente teremos só nesses setores aí 7 mil torcedores. 7 mil torcedores, ou pouco mais do que isso. E aí você tem essas cadeiras que, as amarelinhas lá atrás, onde o Maranhão tem liberado, o setor vermelho, aí nós teremos quase 10 mil torcedores. Então teríamos um público muito bom, né? Porque a capacidade do estádio é 4.189 torcedores, então não está tendo a capacidade completa do estádio, mas vamos ter um grande público, né? E as autoridades do estado do Maranhão, gente, vamos deixar esse estádio aí pronto para os jogos. Eu sei que já dias 26, 27 e 28 vai acontecer um evento aí no estádio Castelão, já de uma igreja, né? Então, 26, 27, e se o Maranhão estiver jogando as finais do campeonato, como é que vai ficar, já que não temos nem Ozinho Santos, e o Maranhão já chegou às semifinais? E não é difícil o Maranhão, é difícil, mas não é impossível o Maranhão chegar a uma final de campeonato brasileiro. Como é que é a direção do... Olha, veja como é que são os dirigentes do futebol do Maranhão, né? Veja como são. Já tinham marcado o jogo, gente, que coisa. Já tinham marcado o jogo da Série B para o Estádio Castelão no próximo fim de semana. Tiveram que adiar. Por que tiveram que adiar? Porque o Maranhão se classificou para a Série D. Veja como a confiança dos nossos dirigentes, eu diria que são pessoas de pouca fé. Pessoas de pouca fé. Então você imagina aí como é que o nosso futebol está sendo dirigido. Como é que está sendo? Porque saiu Antônio Américo, entrou interventor, e aí? E aí? Marcaram o jogo da Série B para o dia que o Maranhão Atlético vai jogar no fim de semana, no Estádio Castelão. Rapaz, é muita falta de confiança no futebol. Eu acho que o dirigente é o primeiro a acreditar. Ele é o primeiro a acreditar. Mas é assim, por isso que o nosso futebol está numa descendente grande. Agora, graças ao Maranhão, está na Série C. Que bom que está na Série C. Mas tem, igual a música do Witch, a vida tem dessas coisas, não é verdade? A vida tem dessas coisas. Fazer o quê, né? Precisa acreditar, precisa a gente confiar. Bom, então é isso. E aí o Maranhão Atlético, o clube agora focando aí esse jogo diante do Santa Cruz, já no próximo fim de semana, mas a CBF precisa também já divulgar. Eu vou trazer agora a participação da galera e depois eu vou voltar lá na CBF para ver se nós já temos as datas definidas, que é a quinta fase, ou seja, as semifinais da competição. Hora da galera, fala torcedor. Então, vamos lá ver aqui a galerinha com a gente no canal. Tem aqui o Souza, que diz aqui o seguinte, Souza Welding, diz aqui o seguinte, vamos lá, Laércio, você é uma lenda viva do jornalismo esportivo, parabéns. Obrigado, meu amigo, valeu, hein? Show de bola. É isso aí, obrigado pelo carinho, grande Souza, valeu Souza. Francinaldo Mondego diz aqui, bom dia Laércio, sou motense, espero que esse acesso do Maranhão sirva de lição para o Moto no ano que vem. Aliás, o Moto não vai demorar muito para viver clima de eleições também no Moto, né? Dá like aqui para meu amigo Francisco Mondego, ligado com a gente, like para todo mundo aqui que passa mandando seu recadinho para nós. Muito obrigado pelo carinho, só peço que você se inscreva sempre no canal, deixa o seu joinha, você que já é inscrito, não deixe, tá? De dar o joinha, então dê o seu joinha para nós, é muito legal. Deuselina Alves da Silva, também joinha aqui para nossa querida Deuselina. O Laércio Costa, todos os maranhenses têm que ter orgulho, o Maranhão e o estado do Maranhão no futebol brasileiro, nós devemos lotar nosso estádio. Pois é, rapaz, isso aí é uma luta que eu espero que não seja inglória, né? A gente precisa retornar, público a gente tem, já lotamos o Castelão, quantas vezes Sampaio e Moto, me recordo, mais de 70 mil, então as duas torcidas, onde é que faltou o sentimento, por que o sentimento ficou para trás, se muitos conseguem torcer pelos outros times de fora, e a maioria absoluta. Acho que a gente precisa resgatar também o que é nosso, né? E esse é o grande momento do Maranhão Atlético. Vamos louvar o Maranhão nesse momento, né? Com a sua diretoria, com seus jogadores. E esse acesso foi muito importante. A primeira meta foi conquistada. Agora é tentar o seu primeiro grande título nacional. Todos querem o título nacional. Todos esperavam o acesso desse momento. Então eles conseguiram. Todos os 4 que chegaram, né?
a Internacional de Limeira, o Barra, o Santa Cruz, o Maranhão Atlético. Agora é focar, eles chegam, eu diria, em pé de igualdade, porque o Maranhão está desbancando todas essas de que você não joga fora de casa e tal, você não consegue. O Maranhão está demonstrando que sim, é possível você fazer o primeiro jogo em casa e tentar construir o resultado para jogar na casa do adversário. Lógico que há uma comemoração muito grande, não só por parte do Maranhão, mas por parte da Inter de Limeira, do Barra, do Santa Cruz, que comemorou, inclusive, muitas entrevistas de jogadores nas emissoras de rádio desde ontem, hoje também já aconteceu, folga geral, para o pessoal também curtir um pouquinho a sua família. E amanhã, então, recomeça para o foco no jogo do Maranhão. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha para ver se a CBF já divulgou aqui a tabela com os jogos, né? É importante que a gente faça isso também. A gente dá uma olhada já já. Mas aqui tá, o Evandro de Jesus Pereira Coutrinho diz: boa tarde, Lécio, parabéns. O MAC, vamos, pois o time é bom, mas depois os jogadores vão todos embora, né? Esse aqui é o problema. Eu acho que você tem que manter alguns jogadores. O problema também, meu amigo Evandro de Jesus, é que o assédio passa a ser muito grande, muito alto. E aí, por falta de não ter o seu torcedor nas arquibancadas para também ajudar, né, a garantir os jogadores, aí a diretoria não tem como, né? Mas vamos esperar primeiro, vamos ver, o Nhonho tem o Carlos Eduardo Dias, que é o presidente do Maranhão, ele tem muito poder de persuasão, vamos ver se ele consegue, mas vamos primeiramente aguardar o fim desse desfecho do Maranhão no Campeonato Brasileiro, até aqui muito bom, excepcional, maravilhoso, mesmo que o Maranhão não consiga o título, mas agora, nesse momento, conseguiu a sua meta, que era chegar ao acesso. O título é uma consequência, vamos ver o que vai acontecer aí nesses dois jogos. Se o Maranhão conseguir a maior soma de resultados, do número de pontos, são 6 pontos em disputa, obviamente que estará na final do Campeonato Brasileiro e minimamente seria já o vice-campeão, já um feito espetacular, não resta nenhuma dúvida. Já é espetacular, imagina se você chegar a decidir um título, conquistar o título ou minimamente ser vice-campeão. Carlos diz aqui o seguinte, Carlos Celiel, o Carlos Eliel: MAC tem grandes chances de passar pelo Santa, vejo os times muito iguais. Espero também que o jogo seja no sábado, pois no domingo estarei trabalhando e minha filha, que fará aniversário no domingo, quer muito ir ao Castelão prestigiar o Maranhão e só poderei ir ao jogo se for no sábado, tá vendo? É isso que eu digo, né? O torcedor está acostumado, o torcedor fez uma festa bonita lá no último sábado, mas pediram para o jogo ser no domingo. Vamos ver se também tem o lance das transmissões, né? De repente o canal diz: não, nós precisamos da grade que seja no sábado. Só o canal que detém os direitos de transmissão que pode fazer com que esse jogo aconteça no sábado no mesmo horário. Tá, meu amigão? Então, mas eu agradeço, espero que as coisas aconteçam da melhor forma. Francisco Sampaio Correia manda o seu boa tarde e fala: rumo ao título. É isso, Francisco, rumo ao título. O Edivaldo Silva: sou Santa Cruz, mas parabéns ao Maranhão. Então tá parabenizado o Maranhão, Edivaldo Silva, grande abraço, muito obrigado. Like também aqui para o nosso querido Edivaldo, já recebi outros 2 likes da galera. Bom dia, Lécio, like garantido. Nosso amigo Anderson da TV Mangue Seco, moça, dá uma moral lá pro Anderson, inscreva-se lá na TV Mangue Seco, faz um trabalho bonito também aí com o futebol amador, o grande Anderson, TV Mangue Seco. Que mais aqui? Maxwell Silva Dias: tem que fazer um canal torcedor maquiano. Isso aí, tem que fazer um canal torcedor maquiano. Mac Atropeloado, garantia acesso inédito à Série C. A dica está mandada, que a gente já dá a oportunidade para o torcedor para vir aqui, mas seria bacana também o canal, né, do torcedor maquiano. Acho que é importante a própria torcida fazer esse movimento, não é? Ribamar França: quem foi acostumado a ouvir Fontenelle e Edivan, não, deixa pra lá, cara. Cada um, né, com suas preferências. O grande Ribamar, um grande abraço aí, grande abraço. Rian desviou a coluna do zagueiro Zulu. É isso mesmo. Rian desviou a coluna do zagueiro Zulu. O Zuluzão chegou afobado assim, né, não sabia para onde ir. O Rian disse: eu vou por aqui.
e quando ele tentou, quase ele faria o pênalti, mas aí seria complicado para ele, né? E ele resolveu não fazer o pênalti e o Rian acertou aquele chute com a canhotinha do lado canhoto do goleiro. Aliás, ele é um exímio chutador, né? Porque faz tantos gols bonitos de fora da área, de dentro da área, é um jogador de muita habilidade. Renato dos Santos, vamos ver agora se o povo maranhense vai ao estádio apoiar o time de sua cidade. Tá aí, para o torcedor maranhense, gostei aí nesse sabãozinho que você passou aí na galera, tá bom, Renato? Um abraço, obrigado. É preciso que o torcedor acorde, né? Acorde, é a hora, é o Maranhão Atlético em busca do seu primeiro título nacional. A Série C também deveria ser de pontos corridos. Creio que no ano que vem vai ser, viu F. Machados? Creio que vai ser. Por esse pacotão aí de medidas, de anúncios que a CBF está por fazer, creio que uma delas será também, além da Copa do Brasil, não sei o que é que eles vão dizer na Copa do Brasil, vão falar a respeito de ranking, as escolhas, ou se uma outra fórmula, não creio que a fórmula mude, mas a Série C, eu creio que sim, deve-se aos moldes da Série B com 38 rodadas, é o que tem se falado bastante em meios aos corredores, né? Júlio César diz aqui, MAC e o Ferroviário sempre foram bons times no Maranhão. Pois é, o Ferroviário na época, né? A época do Ferrim, que é o time da Estrada de Ferro. Então o Ferroviário, há muito que já não existe mais o Ferroviário. Você fala do Ferroviário daqui, né? Aqui de São Luís, porque o Ferroviário lá de Fortaleza continua existindo a todo vapor, o Ferroviário de Fortaleza. Mas aqui no Maranhão, acho que você fala do de Fortaleza, né, Júlio César? Aqui no Maranhão nós tivemos o Ferroviário, né? Que depois desapareceu. José Ubiratã Ribeiro, parabéns Maranhão Atlético Clube, parabéns para o seu presidente. Fala pouco, não gosta de aparecer nas redes sociais, mas tem atitude, feliz, tem amor ao seu time. O Sampaio acabou, a família Macieira deu vida ao Sampaio, agora o Sampaio, exclamação aqui, diz aqui o José Ubiratã Ribeiro, diz que o Sampaio acabou. O Fernando Moreno, boa tarde Laércio, futebol é coisa séria, o Altos do Piauí já está contratando para a próxima temporada. O Manauara também já está dizendo, fazendo as renovações de contrato, e o Sampaio não se ouve nem falar, mostra que não tem profissionalismo, diz aqui o Fernando Moreno. O Altos, você sabe que o treinador é o José Augusto, né, que já foi contratado. José Augusto é o treinador do Altos, que o Testoni não ficou. Francisco José Silva, o Zulu está procurando o Rian e o Vagalume, para pedir para eles pararem um pouquinho, rapaz, não é? Rapaz, Vagalume com assistências, 2 assistências no jogo, espetacular o grande Vagalume, fazendo um grande campeonato brasileiro, que o Maranhão siga nessa tocada, que não sinta, que não se envaideça, pezinho no chão, sem sapato alto, que vai chegar, com certeza, né? Na humildade vai chegar. Lieldson Silva, na minha opinião, em cobrança de pênaltis, penso que Clecione não deveria bater, ele bate pênalti mal demais. Eita, ainda bem que nós passamos, é verdade. Eu acho que o jogador ele tem que ter... Rapaz, eu não sei se é porque a gente está falando de fora, mas você vê a categoria dos grandes batedores de pênalti, você não se afoba. Você que não olha para o goleiro, você não sabe o movimento que o goleiro vai fazer. Eu, cobrando pênalti, era olhando para o goleiro o tempo todo. Você tem que olhar o movimento do goleiro. Se você não vê o movimento do goleiro, você está perdido. Porque se ele acertar o canto, ele vai defender. Ele vai defender. E atrasa um pouquinho a cobrança, atrasa um pouquinho. Mas parece que os caras chegam assim, ficam assim no automático, não dá. Mas isso para ser feito tem que ser muito treinado também, né? Você tem que treinar. Pênalti é pênalti, pênalti é treinamento, é competência. Adão Nascimento, Sampaio, Moto, Maranhão, Ferroviário, Vitória do Mar, Graça Aranha, São José, Tupã, eram os times da década de 60 e 70. Pois é, exatamente o Adão Nascimento, é isso aí. Pontuou bacana. Arroba Mago, diz aqui, não pode fazer como o Sampaio, subir e se segurar. De lá para frente agora, né? É isso aí, Mago, valeu. Show de bola aqui, comentários da galera, o torcedor marcando presença, comentando, isso é muito legal. Reinaldo Silva, agora o Maranhão... manter a base e reforçar o time com mais 5 contratações boas e subir para a Série B do Brasileiro, que desde 1991 o Maranhão não disputa. Like aqui para o nosso Reinaldo Silva.
Nesse novo formato, o Maranhão nunca disputou, vai disputar agora pela primeira vez, né? A Série C do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o Maranhão vai chegar para disputar o formato da Série C. A Série B é outra história mais na frente, que o Maranhão precisa muito competente. Rapaz, eu sempre digo que se você mantém o esqueleto do time, você tem tudo para dar certo. Foi isso que o Sampaio fez enquanto o Sampaio se manteve. Depois que o Sampaio começou a fazer time, com o carro andando o tempo todo, uma vez talvez deu certo, as outras vezes foi desastre total, gente. Vamos combinar, não é verdade? Gideone Costa, grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Bodão de Demolidor rumo ao título da Série D. É isso mesmo, diz aqui o @Azaraújo Júnior, né? Então é mais ou menos que eu tô vendo aqui. Então a galera, todo mundo aqui. E eu quero agradecer o carinho do pessoal lá de Arapiraca. Todo mundo muito consciente, muito respeitador, isso é importante, aceitando, né, o que aconteceu, tirando o chapéu para a apresentação do Maranhão Atlético Clube no jogo, muito, muito, muito legal. Antônio Silva Carvalho, Maranhão está no caminho certo, que seus dirigentes não sigam o exemplo dos donos do Sampaio Corrêa, é o que diz o Antônio Silva por aqui. Macão diz ainda aqui o Ribamar Cruz, o Macão não respeita ninguém, pode vir quem vier, vai entrar na chibata, o bode está impossível, o bode está bem, mas a gente precisa ir na humildade, foi assim que o Maranhão Atlético chegou, né? O Maranhão tem que focar, tem que jogar o jogo, essa euforia, ela é por conta da torcida, não é por conta dos jogadores, eles continuam muito sabendo da dificuldade, que é ter um adversário do tamanho, do quilate do Santa Cruz pela frente, para decidir uma vaga aí para a final da competição. Arnaldo Carlos Alcântara dos Santos, o bode vai pisar essa cobra coral, diz aqui o Arnaldo Carlos. Cristiano Coelho, bem, eu posso estar enganado, até porque o futebol é algo que foge à lógica, porém eu acredito que o Santa Cruz não tem a menor condição de passar pelo Maranhão. Eu tenho visto os jogos do Santa Cruz, o time tem camisa, muita tradição e está de parabéns pelo acesso, mas venceu seus jogos na base da emoção. E uma dose muito alta de sorte, pois o América e Altos tinham times bem mais qualificados que o Santa, mas o bom é que o Maranhão sempre é menosprezado. Os times que vêm aqui não estudam o Maranhão e assim pagam pela arrogância com a eliminação. Veremos as cenas do próximo capítulo. Cristiano Coelho, eu acho que a humildade é a melhor coisa que o Maranhão pode continuar fazendo, viu, o Cristiano Coelho? O Raniel Ribeiro, técnico do Asa, disse que estudou, as linhas do Maranhão estudou, mas que os jogadores fazem um movimento e são muito rápidos, que o time dele não conseguiu achá-los. E é verdade, o movimento que o Maranhão faz com os jogadores rápidos no meio de campo, e ainda mais se o adversário precisar do resultado, é realmente muito complicado jogar com o Maranhão, com essa moçada muito, mas muito entrosada, né? Porque o Maranhão não fez time durante o campeonato. O Maranhão foi se ajustando durante o campeonato. Trocou do técnico na hora certa porque o Flávio não estava conseguindo encaixar o time. Perdeu um monte de jogadores do Maranhão, não é verdade? E aí o Maranhão conseguiu com aqueles que tinham, não fez praticamente contratações, só fez o Rafael. A única contratação que o Maranhão fez foi com o Rafael, repatriou o Rafael, que era do Maranhão, foi para o Parnaíba e voltou para o Maranhão. E daí seguiu em frente o Maranhão Atlético Clube. Até a gente reclamou, o Maranhão precisa inchar mais o elenco para que possa, de repente, precisar em algum momento e ter um elenco capaz. Mas a moçada está dando conta do recado, isso aqui é importante. Cleidson Calderon, o Santa não segura o MAC. O MAC vai ser campeão da Série D, pode anotar. Vou anotar aqui, que está gravado aqui o seu comentário. Joaquim Silva, o Santa agora que se cuide. Então a galera tá muito animada aí do Maranhão Atlético. Vê se eu dei o like aqui. Dei like para todo mundo, dei like para todo mundo. Cleidson Calderon, o Santa não segura o MAC, já mandei o likezinho, já mandei, vou mandar agora. E o Telmo Farias diz aqui o seguinte: Laércio, tá bom do Sampaio contratar o Zulu. Olha, o Zulu é um bom jogador. Agora, eu, sinceramente, não colocaria o Zulu no jogo. Eu colocaria o Thiago Papel. Se comportou muito bem aqui. O time só levou o gol quando o Thiago Papel saiu com câimbras do Estádio Castelão. Estava bem na marcação. Tanto é que o time levou um gol aos 49. Mas aí, se o Raniel não coloca o Zulu
com toda a divulgação e a moral, o moral que o Zulu tem lá em Arapiraca, e o time perde, aí todo mundo ia crucificar o Ranieri Ribeiro. Dizer, tá vendo, não colocou o Zulu estava pronto para jogar, e aí ele tirou dele. Bom, eu vou botar o Zulu, que é o cara que todo mundo está falando maravilhas. Então, se eu não botar, e ele fez a leitura correta. Mas o jogador tinha que ser o Thiago Papel. Na minha opinião, o jogador que para 11 dias, ele não pode estar com o mesmo reflexo, a mesma potência, mas de qualquer forma eu acho ele um grande jogador. Não é porque o Asa perdeu para o Maranhão que a gente não veja as qualidades desse time, que tinha a melhor campanha, foram 41 pontos, gente. Não se faz 41 pontos à toa, não. Não se faz 41 pontos. Liel Disson Silva, aqui um like para ti. Deixa ele mesmo para lá, diz aqui. Francisco Sampaio Corrêa, o MAC surpreendeu muita gente, agora é brigar pelo título. Sim, brigar pelo título. Maranhão Atlético é o que tem que fazer, né? Luiz Cavalcante, parabéns ao Maranhão. O Vagalume, excelente jogador, tá numa fase muito boa. O Vagalume aqui da equipe do Tuntum veio para o Maranhão. O Maranhão veio o Radija também do Tuntum, né? O Maranhão pegou uma moçada boa. Olho clínico aí do presidente Carlos Eduardo. É isso aí. Então foram essas as mensagens de hoje aqui para nossa galera. Agradecer a todos aqui esse carinho maravilhoso, espetacular no canal Les Costa Narrador. Perdão, moçada, 4.150? Dá para pegar a nuvem aí? Pois é, então é isso. Bom, vou mais uma vez aqui dar uma passadinha para a gente olhar aqui a CBF para ver se já colocou. Eu tô buscando a todo instante para dar uma atualizada, para ver se a gente consegue aqui a Série D, se já houve alguma definição por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Aí tem o seguinte: Dourado vence o CRB com gol de Safira. Série B, gol de Safira, o que é isso aqui? Dourado vence o CRB com gol de Safira e encosta no G4, que é artilheiro do Cuiabá, Anderson Safira, gol de pênalti e tal. Aí vem análise do VAR. Brasil encara a Bolívia nesta terça-feira, rodada final das eliminatórias. Mas por enquanto nada da quinta rodada. O Maranhão fez um documento pedindo que o jogo fosse para domingo. E até nesse momento, que a gente ainda não tem uma definição por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Aí fica realmente, a gente fica na expectativa. E os jogos são aqueles que nós já anunciamos também, o grande placar esportivo. Você quer dar de volta uma olhadinha também comigo? Da Copa Sul-Americana, da Equador e Argentina, 20 horas, o jogo começa mais cedo, portanto daqui a pouquinho, em 2 horas. 20h30, Bolívia e Brasil. Hoje também, no mesmo horário, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai, Peru e Paraguai. São jogos da Sul-Americana, eliminatórias. O último jogo da seleção brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e aí, Canadá e aquela coisa toda, né? Então é isso, galera.
Um grande abraço a todos, vamos ficar na expectativa do jogo da amarelinha. A qualquer momento a CBF deve divulgar os jogos das semifinais com horários e data para que a gente possa trazer também aqui para você. E a arbitragem amanhã às 14, 15 horas já estará tudo pronto para a gente destacar aqui para você também quem é que vai comandar o espetáculo aqui em São Luís, Estádio Castelão. Resta saber se sábado ou se domingo, Santa Cruz ou Maranhão Atlético e Santa Cruz, e ainda os jogos do Barra contra a Inter de Limeira. Fique com Deus, um grande abraço, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha para nós. Abraço de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes.